Fala investidora, eu sou o Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa e hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo imobiliário Bresco Logística Fundo Imobiliário. É o relatório de abril do fundo que saiu agora em maio, então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações mais recentes sobre esse fundo, o que ele faz, quanto que ele paga de dividendos, o tamanho dele, enfim, todas as informações. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal aqui, caso não tenha se inscrito ainda, ativar as notificações, ajuda bastante o nosso trabalho aqui, é de graça. Também vou pedir para você curtir o vídeo e compartilhar com quem possa ter interesse pelo assunto que a gente aborda aqui no nosso canal. E vamos dando uma olhada aqui no Bresco Logística Fundo Imobiliário. Então, ele possui 11 propriedades com 446 mil metros quadrados de área bruta locável e um potencial para expansão da BL em 6%. Eu coloquei aqui são 26 mil metros quadrados que ele pode expandir a área bruta locável dele. O portfólio do fundo encontra-se com uma receita anual estabilizada de mais de 146 milhões de reais, sendo 37% provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo. Então, um fundo bem focado aqui na cidade de São Paulo. A gente vai ver aqui a área dele, onde que ela é localizada, mas a gente vai ver que é basicamente cidade de São Paulo é o que eles chamam de last mile, né? Que são aqueles imóveis que estão mais próximos do consumidor final, tendo em vista a cadeia logística aí. Você tem a fábrica lá no interior, por exemplo, ou em outros estados, e o consumidor final na cidade de São Paulo, por exemplo. Aí você tem alguns imóveis logísticos para fazer essa movimentação de um produto comprado por um consumidor. Esse Bresco Logística aqui, eles focam nesse tipo de imóvel, melhor localizados, tá? E os contratos de locação possuem prazo médio remanescente de 5 anos, tá? Esse é o prazo médio remanescente, e 45% deles são atípicos. Então, aproximadamente 90% dos inquilinos são classificados com grau de investimento escala global AAA ou AA aqui, então AA ou AAA, pelas agências de rating, e as especificações técnicas de 10 das 11 propriedades são de classificação a mais. Tá? Então, o fundo possui gestão ativa com foco exclusivamente no segmento logístico. Então, como eu falei, esse é um fundo focado em logística, como o próprio nome diz, tá? E focado em imóveis de alta qualidade. Se esse é o tipo de imóvel que você deseja investir em logística, alta qualidade, esse fundo aqui vale pelo menos o estudo. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. E lembrando também que você pode conferir aqui, eu vou deixar aqui no primeiro comentário desse vídeo, a nossa playlist com os fundos imobiliários de logística para você dar uma olhada. Aqui é a demonstração do resultado do fundo, então o total de receitas aqui 11 milhões e meio em fevereiro e agora em abril 12 milhões de reais, total de despesas de 2 milhões de reais lá em fevereiro para 2 milhões também agora em abril de 2022. A taxa de gestão se mantém estável aqui, o lucro caixa foi de 9 milhões de reais, quase 10 milhões de reais agora em abril, e a gente vê aqui o rendimento anunciado, ele se manteve estável também, 63 centavos por cota. Percentualmente aqui, qual que é o percentual do lucro caixa distribuído? Foi de 93,7% agora em abril. E a gente vê aqui no acumulado de 2022 o lucro caixa de 40 milhões de reais, 37 milhões distribuídos. Então, 91,4% do lucro caixa distribuído. Lembrando, esse lucro caixa aqui eles precisam distribuir no mínimo 95% até o final do semestre, tá? Então, eles têm uma folguinha aí para distribuir ainda um pouco represada e não distribuída. Aqui umas informações mais básicas do fundo, tá? Então, código BRCO, são 14 milhões de cotas aqui, quase 15 milhões, um patrimônio líquido aqui de 1 bilhão 758 milhões de reais, são 118 reais por cota, e um valor de mercado de 1 bilhão 498 milhões 101 reais por cota. Então, com relação ao valor patrimonial, esse fundo está descontado, tá? Ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial e bem abaixo aqui, uns 17 reais abaixo do valor patrimonial dele. E quais são as taxas do fundo aqui? A taxa de gestão do fundo é de 1% e 20% de taxa de performance aqui da distribuição bruta, que exceder 6% sobre o valor das emissões atualizados por IPCA. Tem uma taxa de administração e custódia também. Se o PL for menor de 1 bilhão, é 0,10% ao ano, mas não é o caso. O caso é esse aqui de baixo. O PL é maior que 1 bilhão, então é 0,03% ao ano. Dá para o fundo ser mais eficiente. Quanto maior ele for, essa taxa aqui diminui, certo? E bom, aqui no mercado secundário, a evolução do preço da cota e volume médio diário de negociação, a gente teve o IPO do fundo lá em dezembro de 2019,
ele já saiu chutando o pau da barraca aqui, saiu de 100 para 149 reais o preço dele, bem rápido, só que a gente vê aqui que ele voltou para patamares de 100, um pouco mais próximo do valor patrimonial dele, então ele está na faixa dos 100 reais aqui, desde mais ou menos ali outubro, novembro de 2020. A gente vê que, comparativamente com o IFIX, que é essa faixa laranja aqui, o fundo está se destacando, tá? Então ele está acima do IFIX base 100 desde o seu IPO, então o IFIX está em 96,50 e o fundo em 101,4. Essa aqui é o preço de fechamento da cota. Com relação à rentabilidade total desde o IPO, então 17,4% BRCO versus menos 3,5% do IFIX, são 2.680.000 reais negociados por dia, um aumento aí de 871% no número de cotistas, tá? São mais de 69 mil cotistas e a representação de mais ou menos aqui 1,4% do IFIX. Bom, a rentabilidade aqui, o rendimento anunciado foi de 63 centavos, a gente vê que eles mantêm um certo patamar, é uma previsibilidade que a gente, como cotista, pode ter, e aqui a gente tem um rendimento analisado, o valor de mercado, 7,5%, e agora em abril de 2022, a rentabilidade total de 2,8%, em abril de 2022. Foi negativa só aqui em março, mas não foi tão negativa assim, quase que ficou no zero. A rentabilidade do IFIX, a gente vê que foi negativa em fevereiro, positivo em março, positivo em abril. No ano aqui, a rentabilidade total do fundo é de 0,7% e a rentabilidade do IFIX de 0,3%. E qual que é o portfólio do fundo? Como eu comentei, o fundo é bem focado no estado de São Paulo, 57% do portfólio desse fundo fica no estado de São Paulo, mas ele tem imóveis também no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Minas Gerais. E a gente vê o centro de distribuição aqui, são 28% do fundo, e propriedades last mile, como eu comentei, que são próximas aos grandes centros urbanos, grandes centros de consumo, tá? São 72% do portfólio imobiliário do fundo e 37% da receita total do fundo vem só da cidade de São Paulo, tá? Então, assim, é interessante você considerar isso. Se você considera o mercado de São Paulo um bom mercado para fundos imobiliários de logística, esse com certeza é um fundo para você levar em consideração e estudar. Aqui a carteira de clientes do fundo, então são clientes gigantes, tá? Então, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, BRF, B2W, Carrefour, enfim, são vários e vários clientes grandes aqui, inclusive todos esses que eu mencionei têm ações negociadas na Bolsa de Valores. Aqui a composição da receita em relação à receita estabilizada dos contratos de locação. Então, setor de atuação dos inquilinos, varejo 55%, bens de consumo 37%, operador logístico 5%, indústria 2%. Então, é bem focado em varejo. Pode ser um certo ponto de atenção aqui por conta do varejo estar sofrendo um pouco aí nos últimos tempos, né, por conta da pandemia e tudo, mas de qualquer forma tem contratos bem amarrados aí, contratos atípicos, contratos típicos, imóveis bem localizados e clientes grandes, então a probabilidade é que esses imóveis continuem locados, tá? Aqui os ratings dos inquilinos, então AAA ou AA 69%, Investment Grade, 21% e outros 10% aqui. A classificação das propriedades, então, A mais são 10 propriedades e A, uma propriedade, que é 12% do fundo. Aqui com relação aos clientes, então, Grupo Pão de Açúcar, Mercado Livre, Natura, Whirlpool e BRF, a gente considerando todos esses clientes aqui, que são os top 5, tá? Eles são 69% da receita contratada, tá? Então, isso aqui é um ponto de atenção, mas a gente tem clientes grandes, tá? Todos eles são clientes grandes e os outros aqui, B2W, Magalu, Carrefour, RB, MRO e outros. Então, a gente vê que tem uma certa diversificação com relação à composição da receita por cliente e por imóvel aqui. Então, 15% GPA, centro de distribuição aqui do Pão de Açúcar, 10% também, Bresco Contagem, Bahia, Whirlpool São Paulo, Hub Natura Itupeva, Bresco Itupeva, BRF Londrina, Bresco Canoas, Bresco Imbu e Bresco Resende. Aqui a gente tem alguns dados, né? Então, 146 milhões de receita anual estabilizada, vacância física de 0%, 45% dos contratos são atípicos, a gente já vai ver isso aqui daqui a pouquinho e como eles são renovados, e 5 anos de prazo médio aqui remanescente de locação.
Bom, e como eu comentei aqui, a tipologia e vencimento dos contratos, então 45% dos contratos atípicos e os outros 55% típicos. E o índice de reajuste é basicamente IPCA, tá? Então, 5% apenas IGPM. Aqui a gente tem os vencimentos dos contratos, então 9,6 vencem agora em 2022, 15,1 em 2023, 5,4 em 2024 e 69% vencem depois de 2025. Isso aqui é de contratos atípicos. E os revisionais aqui estão 9,7% em 22, 13,1% em 23, 11,2% em 24 e depois de 25, 18,2%. E aqui com relação aos meses de reajuste, 15% em janeiro e 15 de fevereiro, 22% em dezembro e 13,4% em outubro são os meses com mais de 10% do índice de reajuste aqui desse fundo. Composição acionária do fundo, então os investidores originais aqui são 29%, tá? Isso aqui é pré-IPO, os institucionais 21% e pessoas físicas constituem metade dos investidores desse fundo imobiliário. Foi um aumento, como a gente viu aqui, de 871% na base acionária desde o IPO. Aqui tem uma seção de direitos creditórios, tá, do fundo, um LTV de 1,5%, IPCA mais 6,5% ao ano, juros e amortização mensal, aqui é a forma de pagamento, são 130 meses, tá, o início em fevereiro de 22 com término em novembro de 32. O lastro que o fundo deu aqui foi de 36,6% do contrato de locação build-to-suit do imóvel BRF Londrina, tá? E não tem garantia. Foi uma cessão aqui de 25 milhões de reais para o fundo. Aqui duas obras em andamento que o fundo tem, então o acompanhamento aqui da obra da segunda fase da benfeitoria Whirlpool São Paulo. Ela foi iniciada em dezembro de 21, a previsão de entrega para maio de 22. É uma mudança da sede corporativa da Whirlpool para o imóvel que eles têm aqui do fundo. São 650 estações de escritórios, 99 salas de reunião, berçário, restaurante, enfim, é todo um projeto aqui que eles estão fazendo para o Whirlpool. E o valor do aluguel das benfeitorias da segunda fase vai representar aproximadamente R$ 1 por cota do fundo ao mês, que dá mais ou menos aqui uns R$ 147 mil por mês, tendo em vista o número de cotas que esse fundo tem. E as benfeitorias Bresco Bahia, então acompanhamento da obra aqui, 32,3% concluída. Ela foi iniciada em janeiro de 22, tem a previsão de entrega também para maio de 22. O investimento previsto de 7 milhões de reais, ele vai ser integralmente pago aí com recursos disponíveis no fundo e também a ampliação do refeitório, que vai passar por reformas na cozinha industrial, mezanino, banheiros, vestiários, enfim, uma reforma no escritório do imóvel. E o valor do aluguel da expansão também vai representar aqui R$ 1 por cota do fundo por mês, uns R$ 147 mil mais ou menos. E aqui um resumo do portfólio imobiliário do fundo. Então, a gente tem os ativos dele aqui. Então, Grupo Pão de Açúcar, que é o centro de distribuição, 53 mil metros quadrados, é um contrato atípico de 5 anos, fica na Marginal Tietê, 342. A gente continua aqui outro centro de distribuição do Pão de Açúcar, então 35 mil metros quadrados, um contrato típico, tem um ano e pouquinho aqui de contrato, tá? E fica na estrada turística do Jaraguá, número 50. O imóvel da Whirlpool aqui, ABL de 50 mil metros quadrados, um contrato atípico de 12 anos e meio, mais ou menos, aqui que a gente tem de prazo remanescente, o endereço na Rua Olímpia, Semerano 381, também na cidade de São Paulo. Aqui a gente vê o Bresco Imbu, tá? 7 mil metros quadrados, um contrato típico, pouco menos de 5 anos. Aqui tem um potencial de expansão aqui de 4.815 metros quadrados, fica na Avenida Hélio Osamo Daiquara, número 1135. O hub da Natura em Itupeva, tá? Fica na cidade de Itupeva, são 34 mil metros quadrados, um contrato atípico, 6 anos e meio, potencial de expansão aqui de 8 mil metros quadrados, fica na rodovia Dom Gabriel Paulino, 1606. Mais um imóvel do fundo aqui, Itupeva, 38 mil metros quadrados, quase 39 mil, um contrato atípico, né? 6 meses de contrato de prazo remanescente, também fica na rodovia Gabriel Paulino, 1606. Aqui na cidade de Contagem, em Minas Gerais, são 72 mil metros quadrados, um contrato típico, são 2,4 anos de prazo remanescente, Avenida Wilson Tavares Ribeiro, 1651, Bresco Resende aqui, 25 mil metros quadrados, contrato típico, 2 anos, 9 mil metros quadrados de possibilidade de expansão aqui, um acesso à rodovia Presidente Dutra, esse aqui fica na cidade de Resende. Bom, Bresco Canoas fica na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul,
33 mil metros quadrados, um contrato típico, 3,4 anos aqui de prazo remanescente, fica na Avenida Tabai, a BR-386, número 1.200. E em Londrina, aqui no Paraná, são 23 mil metros quadrados, um contrato atípico, 10 anos de prazo remanescente, tem um potencial de expansão aqui de 4.564 metros quadrados e fica no endereço aqui, Avenida Saul Elkin. E por último, mas não menos importante, Bresco, Bahia, fica na cidade de Lauro de Freitas, na Bahia, 58 mil metros quadrados, um contrato típico, 3,9 anos de prazo remanescente, fica na rodovia BA 535, no quilômetro 23. Então é isso sobre o Bresco, Fundo Imobiliário de Logística. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, considere apertar o like, o botão de like aí para ajudar na divulgação do nosso canal. Também considere se inscrever no canal, eu vou deixar um botão aqui nessa tela final para você fazer isso, caso não tenha feito ainda. E também eu vou deixar uma playlist aqui com todos os fundos imobiliários sobre os quais a gente conversou no canal e o último vídeo que a gente comentou aqui, caso você queira continuar consumindo esse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!